Eu nunca disse que te amo e me arrependo disso, acima de tudo. Gente. Ai. Pra quem é novo aqui, eu já aviso que esse vídeo tem spoilers, então se tu ainda não leu esse livro aqui, eu recomendo assistir o vídeo depois que tu lê, tá? Depois não diz que eu não avisei. O primeiro livro que eu li em 2026 já acabou com o meu psicológico. Pra quem não conhece, Divinos Rivais fala sobre o romance entre dois escritores. De um lado, a gente tem a Iris, que é uma jovem que teve que se despedir do seu irmão, né, que ele foi pra guerra, atendendo a um chamado de uma deusa, que inclusive foi a primeira parte do livro, eu já estava em lágrimas. Gente, eu tô sensível essa semana, tá? Ela faz promessas a ele antes dele partir naquele trem, dizendo que não vai abandonar os estudos, dizendo que vai cuidar da mãe dela. E, gente, eu não tenho nem o que falar pra vocês. Mas o relacionamento dela com o irmão... Lembrando que são 2 livros, tá? Eu li apenas o primeiro. O relacionamento dela com o irmão é uma coisa que é abordada muito no livro, que é uma coisa que eu sinto muito, que é tipo ela se preparando pra um luto que ela não sabe se aconteceu ou não. E que me deixou muito triste. Pra quem não sabe, eu tenho muitas irmãs, então eu me identifiquei muito com isso, gente. Esse relacionamento que ela tem, né? Uma dependência quase que ela tem. E é muito triste ver que ela decepciona essas promessas que ela fez pro irmão dela e como aquilo atinge ela, sabe? Muda muito a trajetória dela, depende muito disso. Então eu senti muito as decisões da Iris nesse livro. E do outro lado nós temos o Roman, ou Roman, não sei como é que as pessoas falam o nome dele, que é um jovem rico, né? A Iris é pobre, ele é rico. E que ele, basicamente, a vida dele é ditada pelo pai, então os dois acabam entrando no mesmo jornal e eles disputam por uma vaga de colunista nesse jornal. Basicamente, a interação deles é aquele enemies to lovers que a gente ama demais. Eles brigam o tempo todo, só que é umas briguinhas meio tipo só de implicânciazinha. E não é aquele enemies, são rivais, entende? Eles querem a mesma coisa e é isso, mas parece que eles não se odeiam de fato. Até que a Iris, pela ótica dela, né, tem capítulos, inclusive, são pontos de vista diferentes. Ela, na ótica dela, ela fica dizendo que ele é muito lindo, que ela fica olhando pra ele, que fica implicando com ele porque ela gosta de implicar com ele. E eles são muito observadores um com o outro. Então a gente entende que eles se gostam já, entende? Então é um rivais, não é um enemies. É isso, né, gente? A construção de diálogo deles é maravilhosa. Eu acho muito... eles têm muita química no livro inteiro, então pra mim funciona super. E eu, sinceramente, eu não achei que ia ter 2 pontos de vista, eu achei que ia ser somente a Iris. Mas adicionar o ponto de vista do Roman me deixou muito feliz, porque eu adoro o ponto de vista de homem apaixonado, gente. Eles são muito fofinhos, assim, e, né, enfim, bota nossa expectativa lá em cima, né. Apesar de a gente estar acompanhando esse romance como história principal, a gente tem ali uma atmosfera de guerra, né. A gente tem eles dois, por exemplo, eles trabalham no jornal, mas a gente vê que o dono do jornal e o chefe deles não quer muito publicar sobre essa guerra. Que eu tenho que admitir que eu não entendi muito bem o contexto. Eu sei que são guerras de deuses. Nós temos 2 deuses, um deus que aparentemente não aceita um não, né, que é um macho escroto, e nós temos uma deusa que é super diva e que não quer abandonar os mortais. Então a gente tem esses 2 deuses, eles batalham, tem mitos ali que ela vai descobrindo durante o livro, que a gente vai mais ou menos entendendo qual é o contexto, mas eu sinceramente, tipo, ficou um pouco desencaixado na minha cabeça. Acredito que é porque, enfim, pelo menos me remeteu muito a Percy Jackson, essa mitologia, assim, do nada, sabe? A gente tá ali preso numa realidade, né, que é um jornal, ela pegando o bondinho, ela indo pra casa, indo trabalhar, e aí do nada falam sobre deuses brigando, sabe? E é uma coisa um pouco que eu acho que até poderia ser uma crítica à questão da guerra, porque pra mim não faz muito sentido. Eu sei que os mortais que estão se alistando à guerra, eles têm essa coisa de eles ouvirem a música da deusa, né, chamando eles pra guerra, e eles ficam meio que numa ânsia de ir pra essa guerra. Mas ela parece meio inútil, porque se eles são todos mortais, né, porque ela não está lutando na guerra, e o outro deus, ele está literalmente colocando criaturas mitológicas para lutar na guerra, pra mim não faz muito sentido. É como se fosse um suicídio coletivo. Mas tirando essa parte, eu achei muito legal. A personagem principal, a gente não tem como não gostar dela. Não tem como não gostar dela, eu acho ela muito autêntica, ela tem muita personalidade, e inclusive até nas brigas com o Roman, eu acho ela muito incrível. E as interações deles são incríveis de verdade. Ele vai atrás dela, assim, eles competem pra esse cargo, no final ele ganha o cargo, e no mesmo dia ela pede demissão, porque ela já não tem nada mais naquela cidade, que eu não vou dar todos os spoilers do mundo, eu acho. Então ela vai pra guerra. E o mais inesperado, cara, gente, eu gritei como se eu estivesse num jogo, assim, num estádio. Gritei muito fervorosamente quando ele foi atrás dela. Inclusive, a cena de reencontro deles é linda demais, eu adoro muito, porque tem uma tensão, porque tem o perigo, mas ao mesmo tempo eles estão lá se reencontrando. Eu adorei essa cena. Eu tenho muitas críticas porque eu acho que isso deveria ser um livro só. Por quê? Eu não li o segundo ainda, tá? Não sei se tem mais coisas pra autora apresentar, mas
esse finalzinho aqui me deu um gostinho amargo, porque sinceramente o Forrest é um personagem que ele é tipo uma sombra, né, uma assombração, digamos assim, pra Iris. Então ele aparecer assim, ai, gente, quebrou a expectativa bastante, assim. Mas, né, estou aqui lendo, tô muito ansiosa pra ver o segundo, porque eu não fiquei satisfeita com esse final, eu fiquei com muita raiva. Eu acho também os personagens secundários muito lindos, maravilhosos. A Marisol, ela é muito querida. Eu gosto da Etty também, que eu esqueci qual é o nome dela, mas o apelido dela é Etty. Ela também é uma informante, enfim, eles são informantes de guerra, né? Eu acho ela muito legal, também é um alívio cômico, né, querendo ou não. Fiquei muito preocupada com o gatinho, gente, tem um gato. Colocaram um gato no livro só pra fazer eu sofrer. Eu não sabia quais eram as minhas expectativas quando eu comecei a ler esse livro, sendo bem sincera. A sinopse não deixa muito a gente saber o que é a história, então pra mim foi uma surpresa muito positiva. Eu acho que isso aqui aumentou muito as minhas expectativas de leitura pra esse ano, eu acho que vai ser difícil superar. Eu espero que eu consiga superar com outros livros que eu tenho aqui pra ler, mas eu vou ler a sequência com certeza, e eu espero muito que tenha um final muito bom, porque eu odeio quando eu começo um livro e o final é uma merda. Eu odeio isso. Enfim, sem nenhuma surpresa, é um livro 5 estrelas, eu recomendo muito. É uma história diferente, eu considero ela bem diferente do que eu li até agora. Eu tenho muitas experiências, digamos assim, já li muita coisa da minha vida, então eu digo que ele é uma proposta diferente pra quem quer sair do óbvio, assim, porque pra mim não foi nada óbvio. Tem lendas, assim, que surgem do nada, assim, na história que te envolvem cada vez mais. Tu acaba ficando muito curiosa sobre esse mundo, porque eu ainda não sei nada, gente, eu praticamente não sei nada sobre a história do mundo, o que aconteceu de verdade, porque tudo que a gente tem são lendas e são testemunhos, né, de pessoas um pouco mais velhas aí, que são os personagens que aparecem, e eu me emocionei muito, né, lendo assim, e eu acho que vale super a pena. Então esse é o meu testemunho sobre Divinos Rivais.